Bebê. Opa. Hello, people! Vamos ligar uma luzinha aqui, né, pra ver se ajuda. Porque tá muito escuro. Vou de casa. Vou botar um silêncio aqui, que senão fica muito ruim. Oi! Nossa, que mulherada muito eficiente. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar e as sonecas, o sono do bebê, como que fica isso tudo junto e misturado. Hello, Hello! boa noite, meu povo. Amanda, chama de novo. Eu só consegui autorizar uma de cada vez. Vamos apresentar ela primeiro, Bia? Ué, podemos? Aí ela pode entrar no Podemos? Paulo? É lógico, merece. Eu brinquei que o Marquinho vai ter que segurar esse Instagram hoje, porque o peso dessa live vai vir com tudo. Marquinhos Zuckerberg que me aguente hoje. Vamos lá, então. Segura essa barra que eu gostar de você. Vamos lá. Pode ir. Amanda, eu não sei como o quê? Pede aí pra você. Ah, ela já pediu. Tá bom, pode deixar aí que nós vamos te apresentar. Pessoal, então, estamos aqui hoje para falar sobre interações que existem aí entre a alimentação, principalmente nesse início, a introdução alimentar, e o sono do bebê. A soneca, o sono noturno. E para isso, nada mais, nada menos que uma expert, né? Inclusive, tem vários cursos sobre sono, e se você quiser aprender mais de sono, pode colar nela. A doutora Amanda Goulart, maravilhosa, com você. Tadadadá, tadadadá, Não, não é tadadadá. casamento, não. A musiquinha é ótima. Não era esse, eu só não consegui fazer a música. Expectativa, Maravilhosa. apareci. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ai, Gente, eu tô Mandinha. com dentro das 7h30 da manhã. Cruz credo. Eu Deus é consegui passar em mais. casa, consegui fazer uma Continuamos por maquiagem, aqui. Uma maquiagem básica. Essa botei uma Amanda luz é muito musa. rosa, pôr umas luzes Eu, rosa pra eu, dar eu uma... botei filtro mesmo, porque, né? É Não, isso. eu vou ter que colocar um também. Peraí, calma. Uhum. Ixi, vai rolar não, porque eu não sei. Descoisou aqui meus filtros da ordem. Vai ficar sem. Vai ficar com essa cara que Deus me deu, aí é Eu isso. Vambora. Coisa é vou ótimo. passar uma make, então tá bom. E aí, meninas? Obrigada pelo Menina é ótimo. convite. Amanda, obrigada por ter aceito nosso convite. Que é isso? Eu Prazerão. sei, sabe que você está muito ocupada, agarrada com um milhão de coisas, além das duas crianças, mas é isso, muito Tipo, obrigada. Tipo isso, Não, tá de além das boa. Eu duas só crianças. saí de casa com a Júlia berrando, mas deu certo. Eu tô com fé em Deus que ela tá dormindo, né? Assim, Amém. fé em Deus que mais. acredita. É isso. Ai, meu Deus. E aí, pessoal, eu acho que a gente podia se apresentar, porque como estão os três Instagrams, às vezes um não conhece o outro, né? Então acho que eu vou coordenar as apresentações aqui. Dá. Então, boa noite. Meu nome é Beatriz, para quem não me conhece, Beatriz Adriane. Sou pediatra geral, faço atendimento em consultório. Adoro fazer puericultura. A orientação da introdução alimentar é um dos meus xodós. Inclusive, por isso, eu e a Nayara, né, assim, estamos juntas num projeto aí de trazer para vocês mais informações sobre esse tema, de uma maneira assim, leve, tranquila, divertida, simples. E estaremos ainda, vão haver outras lives antes do nosso grande evento, que nós vamos falar sobre isso segunda-feira. Então, a gente vai explicar mais um pouquinho daqui a pouco como é que vai ser isso. Então, bem-vindas, estamos aqui hoje com a Nayara e a Amanda. Vamos se apresentar aí. Primeiro pode ser a Nayara, deixa a Amanda por último. Convidada por, né? Os convidados, a gente deixa um momento para eles. Então, todo mundo seja bem-vindo de novo. A gente já está aqui há 3 dias falando sobre esse tema tão importante, mas cada dia a gente está aqui trazendo um tema, um pilar sobre uma boa introdução alimentar, né? Segura, simples, descomplicada, que é o que a gente acredita.
Para quem não me conhece, eu sou a Nayara, nutricionista infantil, e minha missão é realmente descomplicar a alimentação das crianças e a vida das mães quando o assunto é comer, porque é um fardo muito pesado e eu tô aqui para justamente aliviar essa carga, junto com essas duas maravilhosas parceironas que fazem e acontecem aqui, que eu tô muito orgulhosa de estar aqui nessa live, assim como as outras, mas essa especificamente tem um negocinho aqui dentro que dá um calorzinho com essas duas, porque realmente são referências e eu sei como vai ajudar vocês que estão aqui, que vocês ainda estão precisando dessas informações. E claro, seja super bem-vinda, Mandinha. É um prazer ter você aqui. Obrigada, gente. Então, eu sou a Amanda, eu sou pediatra. Eu gosto muito de falar sobre sono, gosto muito também de falar sobre alimentação, gosto muito de falar sobre comportamento, eu gosto muito de falar basicamente sobre tudo, né? No caso, não falo demais. Então, no caso, falando, tá ótimo. Eu gosto de falar, gosto de falar. E aqui hoje, né, eu fui convidada pelas meninas para a gente justamente abordar a questão da alimentação, que é um tema, né, principalmente que envolve muito pediatras e nutricionistas, e quanto o sono, as sonecas, enfim, podem impactar ou beneficiar de certa forma, enfim, como que eles se relacionam ali, né, o sono e a alimentação, certo? Certíssimo. Maravilhosa. Arrasou. E assim, né, infelizmente, porque é uma demanda muito grande, né, das mães, dos pais, dos cuidadores, assim, a gente acaba vendo muito profissional, assim, vendendo milagres, com métodos, assim, meio questionáveis, normalmente impulsionados às 2 da manhã, quando as mães estão acordadas. Então, por isso a gente fez questão de trazer uma pessoa, assim, muito séria, que fala sobre esse tema, que não faz desamparo aprendido, treinamento de sono, de deixar o menino lá dormindo, chorando para aprender a dormir. E esse foi um dos motivos, assim, que a gente pediu a Amanda para vir falar com a gente sobre esse tema, assim, que tem essa pegada mais baseada no apego seguro, uns métodos mais atualizados, né, gente, pelo amor de Deus, porque, afinal de contas, isso também tem tudo a ver com a introdução alimentar, porque a gente precisa disso, né, de escolher profissionais capacitados, profissionais que estejam atualizados, para a gente poder usar o que tem de mais novo, usar o que tem de mais moderno, tanto para a questão do sono, quanto para a questão da introdução alimentar. Então, esse é um dos pilares mesmos da questão da introdução alimentar, é a gente ter métodos confiáveis. Como selecionar fontes confiáveis diante desse mar aí de influência desse mar aí de informações que a gente tem, né? Então, Amandinha, a Nay tem uma pergunta para fazer para você. Na verdade, é porque assim, né? O que eu vejo muito acontecendo, né, Mandinha? Quando a gente pensa na introdução alimentar, a gente pensa que quando as mães chegam, falam assim, vamos botar esse menino para comer, maravilhoso, vamos lá. Só que a gente vê como que é complexo o processo de comer, o que é que a gente está vendo, falando esses dias, e o sono é um dos outros pilares que a gente vê como que isso está relacionado, né? Então, assim, a pergunta de $1 milhão é como é essa relação, né? Como que é essa associação de sono com comer? Assim, quem come bem, dorme bem? Quem dorme bem, come bem? Como que é isso? Bom, então, assim, primeira coisa que eu acho que vale falar, até uma coisa que a Bia falou, assim, que não é só essa questão, assim, esses métodos mais invasivos que acabam atrapalhando a questão da conexão, atrapalhando a questão do apego seguro, né? Que são esses treinamentos, esses métodos de deixar chorar, eles podem levar a um nível, né? De levar até estresse tóxico, um excesso de cortisol muito absurdo e tudo mais. Eles podem também, de certa forma, causar uma certa insegurança na mãe, uma insegurança no bebê, que inclusive pode até mesmo afetar a própria introdução alimentar. Então, assim, é muito interrelacionado, porque dependendo do tipo de método que você faz, dependendo desse estresse que a criança fica, dessa sensação de abandono que a criança fica, talvez ela não crie essa segurança também para iniciar a introdução alimentar. Então, a primeira coisa é realmente ter esse conhecimento de que existem técnicas de sono que podem ser bastante prejudiciais, né? Não só no momento do sono, mas inclusive a longo prazo em toda a estrutura familiar. Então, isso é importante a gente saber. Outra questão, então, que é a questão que a Nay perguntou, né? Eles se interrelacionam, né? O que o sono e a alimentação podem se relacionar ali, de certa forma.
E é uma coisa que a gente vê desde bebê pequenininho, assim, né? Desde bebês recém-nascidos, e aí a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Que bebês recém-nascidos, bebês que estão realmente iniciando, por exemplo, a gente começa a perceber, talvez, que esses bebês menores estão não mamando tão bem, porque a mãe fala, nossa, ele tira uma soneca ele dorme à noite por 40 minutos e já quer mamar de novo, e ele fica 1 hora no peito. E aí ele começa a cochilar, mas aí ele logo acorda. Então você vê que desde o início ali, né, a fome, ela afeta sim o sono. A gente sabe e a gente conhece que existem hormônios à noite que chamam leptina e grelina, enfim, que são hormônios que regulam saciedade e regulam fome. Então, as crianças que dormem mal, seja por qualquer motivo, seja por qualquer pilar de sono ou até mesmo questões patológicas, né? Uma deficiência de micronutrientes, adenoide, dificuldade para respirar, respirador oral, tem milhões de coisas que podem fazer a criança dormir mal. Elas podem acabar sendo afetadas no quesito fome mesmo, porque elas têm uma alteração de produção de hormônios que regulam saciedade e fome. Então, é importante a gente entender que tem essa regulação e a mesma questão contrária, né? Então, assim, uma criança que talvez se alimenta mal, ela pode ser que ela tenha fome, sim, à noite a longo prazo. É claro que um dia que o seu filho ficou sem jantar, isso não vai afetar o sono dele se é uma criança que continuamente come bem, né, Bia? Tipo assim, a gente sabe que às vezes a mãe fala, eu tenho que acordar para jantar, né, Nai? Tem que acordar para jantar. Não, calma, esse menino, ele come bem, ele se alimenta bem, tá tudo certo, não tem problema, né? Mas a gente sabe que sim, uma criança que continuamente se alimenta mal, né? Que esse processo, talvez, de introdução alimentar foi mal conduzido, foi conduzido, às vezes, alguns profissionais, talvez desatualizados, conduzem de certa forma que não, agora tirou a livre demanda, o horário para comer é esse, independente se a criança, que isso acontece, né? Isso acontece. Ainda acontece. Se a criança tá comendo bem ou não, 8 horas a fruta, 11 horas o almoço, 1 hora o peito de novo. E aí, pô, essa criança, ela acabou de iniciar a introdução alimentar. Então, pode sim atrapalhar o sono noturno, atrapalhar as sonecas. As sonecas talvez não ficam tão longas. Então, tudo sim está interrelacionado. Ótimo. Concorda? Mandinha, posso... Super, eu acho que é importante, e aí eu vou te fazer uma pergunta pessoal, tá? Que assim, sono é um mundo à parte, eu ainda não cheguei lá para me aprofundar tanto nesse conhecimento, então são dúvidas que realmente eu tenho, assim. Como que funciona, assim, acho que até para as mães, né, entenderem, assim, tem diferença do ciclo do sono por fases da criança? Tipo assim, o ciclo do sono do bebezinho, sei lá, de 3 meses, com um bebezinho de 6 meses, com um bebezinho de 9, de 1 ano. Como que é isso, assim? Como que funciona? Na verdade, a gente sabe que os bebês menores, principalmente menores de 3 meses, até mesmo recém-nascidos, a fase de ciclo de sono deles é diferente. Até porque nem se divide em sono REM e não REM. Se divide em sono ativo e sono tranquilo. Enfim. Depois disso, ao longo do tempo, a gente não consegue, pelo menos até hoje, eu não vi estudos grandes que mostram que a gente consegue diferenciar certinho de acordo com cada idade. Entendi. A gente sabe que sim, pelo hipnograma, né? Eles têm um aprofundamento, aí entra no REM 1, 2, 3, depois entra no sono REM, depois volta. Mas a gente não sabe em que momento ele se amadurece para tornar um sono parecido com o de adulto. Porque a gente sabe que cientificamente falando, uma criança que come bem e tem todos os pilares de sono ajustados, na teoria, a partir de 9 meses de vida já tem o potencial de dormir a noite toda, entre aspas, né? Mas não significa que o seu filho vai dormir e que ele tem um problema com isso, né? Assim, mas do potencial de maturação neurológica, de não precisar, por exemplo, se alimentar, e pelo hipnograma a gente sabe que mais ou menos a partir de 9 meses, 1 ano. Tá. E o padrão de sonecas também é completamente diferente, né? Assim, ao longo desse primeiro ano. Completamente. E pra mim, é isso. Nós vamos chegar lá? Ou já posso dar spoiler? Não, a gente vai chegar lá, desculpa. É porque eu tô ansiosa. Porque pra mim é isso. Isso é o que mais, tipo, interfere na introdução alimentar e que o povo fica meio sambado, sabe? Porque esquece que, tipo, a soneca muda. E aí as pessoas ficam querendo fazer um negócio meio ritual, que é trem, né? Que é trem militar, assim. Eu acho que essa questão das tabelas, né, Amanda? Tabelas endoidam as mães, os pais, assim, tipo, que a janela de sono é tal, e o menino tem que fazer não sei o quê, tantas horas, assim, não entendem, às vezes, que a necessidade de sono pode ser diferente de um bebê para o outro, que pode ser uma variação normal. Tem essa questão da soneca, então, a gente já podia aproveitar e entrar nisso, assim, porque o bebê de, sei lá,
4 meses, ele vai fazer mais sonecas do que o bebê de 7, 8 meses. Então, às vezes, quando eles estão fazendo essa transição, buga tudo, né? A rotina. E essa rotina é importante, né? Então, assim, como fazer essa transição sem atrapalhar a introdução alimentar? Assim, acho que você podia falar um pouquinho nesse sentido, assim. É isso aí. Na verdade, porque o que a gente sente, o que a gente percebe, né? É que, por exemplo, introdução alimentar. Ah, então você vai dar uma frutinha no meio da manhã. E aí a mãe deve chegar pra Nai, ou até mesmo pra Bia, né? Faz conta que não tem nutricionista, chega pra Bia e fala assim, mas que horas? Que horas que é no meio da manhã? Pô, que horas? Depende da hora que o seu filho acordou, depende do tempo que ele consegue ficar acordado, depende da hora que ele foi dormir na soneca, depende do tempo de soneca que ele tira, depende da hora que ele vai... Entende? Como que meio que bagunça ali o meio de campo se os cuidadores principais não souberem individualizar o sono e o momento que o filho está disposto, está bem, está feliz para comer, né? Então, é isso muito que eu falo, assim, a gente tem que ver o momento que o seu filho está bem, ele está disponível, ele está disposto. Pode ser que hoje ele acordou 6 horas da manhã, ele vai tirar uma soneca 8h30, ele vai acordar 9h20, e aí 9 e quase 10 horas você vê, nossa, agora ele tá no ponto que ele tá disponível, ele tá feliz, ele tá animado, ele acabou de dormir, ele tá com um pouquinho de fome, ele mamou um pouquinho mais de tempo, enfim. Agora, pode ser que o seu filho desperte, sei lá, 7h30 da manhã, faz conta que ele dormiu pra caramba. E aí ele só vai tirar uma soneca 10 horas da manhã. Então a gente pode, talvez, 8h30, dá essa fruta para ele no início, sabe? Então, é importante que os pais percebam que essa dinâmica, ela varia tanto de acordo com o horário que a criança acordou, com o horário que a criança tirou soneca, com o tempo de soneca, o tempo que essa criança consegue ficar acordada, e varia ao longo da idade, porque quanto mais a Não criança... precisa nem deve ser rígido, né? Eu acho que é importante Essa que é a se questão. conectarem, vocês se conectarem com os filhos de vocês. Achei ótimo a Luana, que a minha paciente falou assim, os pacientes da Beatriz nem chegam perto das tabelas, porque eu mato eles se pegar as tabelas. Porque, gente, olha pro seu filho, entenda os sinais, sabe? Assim, tá muito com sono, ele tá morrendo de sono, ele não vai comer, ele vai ficar puto se você oferecer uma comida. A chance dele aceitar é muito menor. E ao contrário, né, que a Amanda tá falando, assim, qual que é o ponto ótimo, assim, né? Não tá nem ainda fazendo download da alma ali, é meio sonolento ainda, e nem tá ainda muito irritado porque ele tá com fome. Então, assim, conecte-se com a sua criança, veja esses sinais, porque eles vão mudar, né? Cada dia vai ser um jeito, vai ter dia que tá diferente. E se a gente engessa muito essa estrutura, fica muito complicado, né? Fica pesado. E ontem, foi ontem não, no dia que a gente fez com a Pérola, né? Segunda-feira, ela estava falando tanto que essa questão da introdução alimentar precisa ser uma coisa leve, tranquila para a família, e muitas vezes não é, né? Ô, Bia, eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente pensa na criança, e aí é o que a gente está falando da introdução alimentar o tempo inteiro, a gente quer colocar a criança dentro de padrões, dentro de métodos, dentro de coisas enrijecidas. Só que quando a gente pensa na gente como adulto, a gente não é assim, igual todos os dias. Tem dia que a gente acorda cedo, tem dia que a gente acorda tarde, tem dia que a gente está irritado porque está com muita fome. Eu sou uma dessas. Quando está com muito sono, eu sou outra pessoa. Então, assim, é verdade, né? E aí, assim, a gente quer fazer com a criança um negócio assim. Só que nem a gente é assim, gente. Então, assim, dá uma respirada, porque quando a gente pensa na soneca, né, no sono da criança, enfim, nessa rotina que a gente vai começar a implementar com a alimentação, precisa ser uma coisa mais tranquila e realmente a gente se colocar no lugar da criança que, poxa, o menino acabou de acordar, você acha que ela vai estar disposto? Não vai. Ou então, tá morrendo de sono. É quase tortura, né? Ficar ali com a criança. Aqueles vídeos deprimentes, né? Deploráveis, que fica com o menino mastiga e dorme, mastiga e dorme. Né? O risco de engasgo, como que é gigantesco você alimentar uma criança desse jeito, né? Então, assim, gente, presta atenção. Olha, de fato, olha enxergando a criança que vocês têm e aí vocês mesmos conectando o cuidador com a criança, a gente consegue sentir o feeling. Que agora que ele tá disponível, agora que ele não tá afim, tá na hora da soneca. Enfim, e aí a gente vai conseguindo se adaptar, né? Então, assim, eu gosto muito de conduzir a introdução alimentar aqui. Quem é meu paciente sabe também que é aquela bendita tabela do Ministério da Saúde de horários, café da manhã, almoço, lanche, nananana, aquilo ali é referência. Mas não é necessariamente pra gente profissional de saúde. Mas né? qual é o porém que eu sinto aí, né? E aí eu sinto um porém grande, assim.
Porque pelo menos aqui eu tenho uma amostra de muitas mães que trabalham fora e que tem babá. E aí elas Perfeito. sentem essa insegurança de tipo assim, tá, mas eu tenho que falar com ela a hora que é que o menino Sim. vai comer, né? Eu tenho que pelo menos ter uma noção aqui, mais ou menos. Porque assim, infelizmente, dependendo de algumas babás, elas basicamente colocam a criança para dormir o dia todo. Por quê? Porque é muito mais fácil dormir o dia todo. Então, assim, querendo ou não, em alguns momentos, em algumas situações, eu acho que vale falar assim, olha, vamos ver então a hora que ele tá tirando soneca, mais ou menos. Ai, tira soneca mais ou menos a hora tal. Ah, então, ó, no dia que ele acordar aqui, tirar a soneca mais ou menos a hora tal, fala com ela para dar alimentação antes da próxima soneca, não é? Então, assim, é possível dar um pequeno ajuste, uma pequena regulada? É possível. Mas colocar rigidez, muito difícil. O mais importante é, às vezes, quando a babá vem na consulta, porque aí ela Perfeito. consegue entender e perceber a criança. Mas isso também é bem pouco que Bem acontece, difícil. né? É, Eu gosto sim. demais de trazer todo mundo, a babá, a avó, porque às vezes é a avó que fica, às vezes é a avó que cozinha, e não adianta você orientar a introdução alimentar todo do É, jeito, a avó faz lá tudo diferente. Então, eu falei assim, gente, quem é que vai dar comida para essa criança? Vamos trazer na consulta de introdução alimentar. Porque ajuda exatamente. demais, né? Porque Ajuda. alinhar esse cuidado, né? Eu acho que isso Sim. também é imprescindível. Você falou um negócio importante. E falando dessa flexibilidade, né, Amanda? Assim, quando tem a transição, assim, que vai mudar o número de sonecas, muitas vezes precisa mudar a hora da refeição, né? É exatamente isso, assim, você pensa que de 6 meses de vida, que eles estão numa transição de 4 para 3 sonecas, para um ano e pouquinho, que ele já começa a transicionar de 2 para uma, é muita transição que acontece num período muito curto, assim. Um Uhum. período de 8 meses, 9 meses, a criança passa de 4/3 sonecas para uma. Então, assim, o tempo todo tem que começar a acontecer um ajuste. Porque quando a criança tem 3 sonecas, ela faz uma meio que no início da manhã, uma perto do almoço, uma no meio da tarde, uma para dormir. Passou para 2 sonecas, já é mais ou menos no meio da manhã, mais ou menos no meio da tarde. Passou para uma, já é perto do almoço. Então, às vezes, você tem que começar a ajustar não só o horário dos lanches, mas você tem que mudar, inclusive, o horário da refeição do almoço. Tem criança, inclusive, minha, que dorme, tipo, na pimba do almoço, dependendo da hora que ela acorda, que ela vai almoçar, tipo, 1h30. E tá tudo bem, ela tá almoçando bem agora, porque daqui a pouco ela já vai ajustar, daqui a pouco vai passar a soneca um pouquinho mais pra tarde, foi, sabe? E Então, muitas assim, vezes a gente, quando tá passando para 2 sonecas, que essa soneca começa a ficar mais tarde, essa soneca que era 8 horas da manhã, vai passando para 9, vai passando para 10. E às vezes os cuidadores estão muito engessados ainda, que o neném fazia daquele jeito, e ele fica insistindo para o neném dormir, sendo que ele já está esperando fazer a soneca um pouco mais tarde. E aí acho importante encaixar, né? Esse almoço, então, às vezes ele vai ser antes, ele vai ser depois da soneca, dependendo do número de sonecas que essa criança está fazendo. Então, assim, converse com seu pediatra, tente ajustar isso. Porque assim, pode atrapalhar muito, né? Tanto uma coisa com a outra, né? Tipo, de criança estar com muito sono e não conseguir comer, então atrapalhar a comida, e pode atrapalhar o sono também, né? Tipo, acabou de comer, às vezes atrapalha um pouco a dormir. Então, esse ajuste, ele deve ser feito. E é o que a Amanda falou, ele vai mudando mês a mês. é, Então, é muito doido e é isso, isso, né? assim, se a família fica muito ali, eu preciso fazer o negócio direito, eu preciso fazer o negócio certo, eu preciso fazer no horário certo, eu preciso fazer o treino perfeito, maravilhoso, geralmente o negócio dá uma desandada. Uhum. Por quê? Porque não tem como fazer um negócio perfeito, maravilhoso todos os dias. Para mim, a palavra é flexibilização mesmo, individualizar de acordo com o momento que a sua criança está vivendo. Então, quando você consegue flexibilizar e entender que, opa, peraí, nesse momento eu posso deixar a soneca mais tarde. Ai, peraí, nesse momento eu vou fazer a soneca primeiro para depois dar a refeição. E entender que, peraí, ele precisa. Porque eu já tive famílias que despertam na soneca para fazer o horário correto do lanche. Então, por Ai, que exemplo, a dó! criança dormiu Eu ia 8. falar Você pegou exatamente pra mim? isso. Você já pegou isso, não já, Nai? Aham, várias vezes, inclusive. Gente, Então, por imagina você exemplo, tá lá bem dormindo, um soninho gostoso, você, pai, mãe, bisavô, avô. Maravilhoso. E uma pessoa te cutuca, a gente acorda. Aqui, ó, tá na hora de eu sair comer. Ah, não, gente, ninguém merece. Vocês acham que o neném vai gostar? não, eu já peguei isso, assim, dormir, por exemplo, a criança dormiu 8h30 da manhã e o lanche era 9, 9 e pouco, e a mãe acordava para fazer o lanche, assim, e chegou aqui frustrada, porque a criança não lanchava, Não, óbvio, ela tava com sono óbvio. irritada, e que aí a criança só queria dormir de novo. Então, assim, virou um ciclo caótico de uma coisa, de tanto querer fazer a Exato. coisa perfeita, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que eu vou aprendendo sempre, assim, aos trancos e barrancos, tanto na minha vida, assim, como mãe, quanto aqui no consultório, eu vou sentindo
quanto mais leve, quanto mais conhecimento e mais leveza a gente tiver, assim, para todas essas situações desafiadoras da nossa maternidade, mais flui. Não sei se vocês sentem isso, assim, mais flui. Sim. Sim, tanto que é uma dessas da ideia nossa dessa capacitação de introdução alimentar é de ser simples, de não precisar de método, de não ter muita rigidez, da gente também fazer essa leitura da criança, assim, o que a criança está preferindo, aceitando, enfim. Eu acho que isso é tão importante trazer essa leveza para o maternar, né? Assim, já é tão cansativo, a gente já tem tanta autocobrança, que assim, mais um negócio, mais um checklist ali para fazer um score ali. Você não precisa disso, sabe? Então, acho que tem que ter isso em mente, né, gente? É autocompaixão, ter dó de você mesmo, assim. O que é necessário aqui? O que eu estou inventando de coisa a mais para eu fazer, assim, né? De mais carga aqui no meu ombro. Então, vamos dar uma tranquilizada na cabeça aqui, porque senão fica difícil, né? E assim, Bia, eu vejo muito essa questão que a Amanda tá falando de acordar o neném e tal, porque é isso, né? Porque eu tenho que fazer. Mês passado a soneca era esse horário e o lanche era esse. E aí esse mês vai continuar. O bebê vai se mudando cada semana e como que é importante a gente estar em acompanhamento também para o lado de cá conseguir enxergar que, opa, tem um bebê mudando aí, ó. Você está observando o que está acontecendo? Porque às vezes a mãe não consegue perceber isso sozinha, né? E daí a importância também da gente estar aqui para amparar isso e diminuir esse peso. Fala, calma, respira. Porque aqui eu vejo muito isso, assim, de como que o sono e a alimentação o tempo inteiro estão degladiando, tipo, ou um tá ruim, o outro tá bom, ou um tá bom, o outro tá ruim. E aí fica esse cabo de guerra e não precisa ser assim. Quando realmente a gente entende que eles estão interligados, aí a coisa deslancha, aí o negócio vai. E aí a Tem que criança andar de mão começa... dada, né? Uma coisa anda de mão dada com a outra. Exatamente. E aí é o porquê dessa live hoje, né, pessoal? É bidirecional, não tem jeito. É bidirecional. Geralmente é um Exatamente. ciclo. A criança que geralmente dorme bem, ela se alimenta melhor. Se ela se alimenta melhor, ela geralmente dorme melhor. Se ela tem ritmo, se ela tem rotina, ela se alimenta. Rotina que eu digo previsibilidade, acho essa palavra mais bonita. Ela se alimenta, ela dorme em momentos que ela se sente mais confortável ali. Então o sono fica melhor e aí ela se alimenta melhor. E é aquele ciclo, né? Aquele ciclo gostoso, de uma vivência gostosa ali da casa. Pra nada ser maçante, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Exatamente. E aí, Mandinha, quando a gente pensa nessa questão da alimentação, então a gente já entendeu que não precisa priorizar uma coisa à outra, né? Então as coisas vão conversar e a gente vai conseguir ajustar. Pensando na introdução alimentar em si, né? Nesse período especificamente. Eu já vi várias e várias vozes falando, Nayara, mas pode dar banana de noite, não vai atrapalhar o sono, não vai pesar o estômago do bebê. Ou então, assim, não, vou dar um chazinho porque é quentinho, então vai dormir melhor. Existe, assim, essas coisas de alimento que ajuda, que atrapalha? Como que é isso, assim? O que você traz de mais recente, assim, né? Dos estudos mesmo, porque aqui a gente é baseado em evidência, né? Sempre bom reforçar. Dessas questões de alimentos que ajudam e atrapalham. Bom, então assim, o que a gente sabe é que, primeira coisa, né? Se esse bebê tem aleitamento materno e se essa mãe está fazendo um ritual noturno e um momento de dormir junto com esse menino e tem uma produção regular de melatonina, porque não adianta nada a mãe colocar esse bebê para dormir e tá com o celular no olho vendo televisão, porque aí a produção de melatonina dela tá uma porcaria. Uó. Falando palavrão, ó. Porcaria não é palavrão, eu ia falar outra coisa, eu mudei pra porcaria. Então, o que acontece? É muito comum que algumas mães se enganem nisso porque fazem um ritual errado. Mas a gente sabe que sim, a própria hormônio da melatonina, ele passa via leite materno, inclusive para auxiliar nessas questões de sono noturno do bebê pequetito. Então, bebês pequetitos, bebês que têm ali, inclusive, uma baixa produção de melatonina ou nenhuma regulação aí antes dos 3 meses de vida, eles têm uma ajuda do leite materno. Ok, ponto final. Alimentos que podem ajudar. A gente sabe que existem alimentos que são ricos em triptofano, né? O triptofano, ele é um precursor da serotonina. E a serotonina, ela acaba virando também a melatonina, que é o hormônio que regula o sono.
Beleza. Então, temos alguns alimentos, sim, que têm maior quantidade, que são mais ricos em triptofano, certo? Então, por exemplo, ovo, leite, sementes, enfim. Ai, mas então é só meu filho comer, né, 3 omeletes à noite que ele vai... Não, não é assim que funciona, né? Ah, então vou dar Se meio fosse, litro de leite. Vou dar meio litro de leite para essa criança, porque aí... Então, assim, quando a gente para olhar um todo, não é isso que vai fazer uma grande diferença, né? Nós sabemos também, alguns estudos mostram que o magnésio, ele tem um potencial de relaxamento muscular, um sono mais agradável. Tanto é que algumas pessoas, dependendo da deficiência de magnésio, a gente suplementa um magnésio específico ali nela. E potássio. algumas vezes ajuda, ok. Em algumas sementes tem, ok. Mas não é enfiando semente. Então, nós vamos fazer um mix de sementes, dá 3 colheres de semente, vai dormir ótimo. Não é assim que funciona, né? Do mesmo jeito que sim, ok, algumas leguminosas, tudo quando não são elaboradas, principalmente de maneira adequada e podem aumentar a produção de gás na criança, faz sentido, talvez, ela ter um sono pior por causa de um aumento de produção de gases? Pode fazer sentido, pode, mas também 1 milhão de crianças comem feijão à noite, não tem nada, sabe? Eu já tive paciente que estava assim na introdução alimentar. Não, eu não dou leguminosa na janta, só no almoço. Porque senão vai atrapalhar o sono. Tipo, não pode dar feijão na janta. Gente, de onde que tirar? Entendeu? Então, assim, querendo ou não, acaba que começa a virar uma coisa que meio que se embola ali. Porque não é assim que as coisas funcionam, né? Não é tão assim ferro e fogo. Ah, então, já que feijão da gala, eu não vou... Não, gente. É claro que existem crianças um pouco mais sensíveis e que eu já tive aqui nutricionistas que trabalharam comigo e falaram, vamos tentar tirar por 15 dias, um mês, vamos ver como que fica, deixa regular um pouco melhor o intestino, deixa... Ok, a criança acabou diminuindo o gás, acabou ficando um pouco mais confortável, sim. Mas não é para ser regra, né? Isso não tem que ser uma regra. Não tem que ser uma regra você dar sementes, ovo e 1 litro de leite à noite e tirar o feijão e é isso que vai fazer a criança dormir bem. Então, não é isso que funciona. Inclusive, mudando de assunto, não sei se já... Vou mudar de assunto. Acontece sim do sono piorar no período da introdução alimentar. Não por causa da introdução alimentar em si. A culpada não necessariamente é ela. Mas é porque é um momento em que tudo acontece ali na vida daquela criança. É né? muita coisa que muda, né? É muita coisa que muda. É muito. Nesse período É um de rolê. 6 meses a 1 ano, principalmente, olha o mundo de coisa que essa criança passa. Então, assim, 6 para 7 meses a criança começa a ter nascimento de dente. Nascimento de dente se incomoda. Algumas crianças sentem mesmo, algumas crianças se irritam, algumas crianças acordam um pouco mais sim. Mas a culpa é, sabe de quem que é? Do feijão. Entendeu? Sim. Aí, outra coisa. Aí a criança começa a ter o quê? Lá pelos 7, 8 meses, angústia de separação. Ela vai ter mais despertares no início da noite, ela vai buscar a mãe. Mas quem é o culpado? O feijão. Ou então outro alimento, o repolho, sei lá, qualquer coisa que a criança comeu, acaba que vira culpada a alimentação. É o período de intensa aquisição de habilidades, assim. A criança, ela fica mais agitada durante o dia mesmo. Então, uma criança que a soneca piora, entende? Então, assim, querendo ou não... E aí a soneca piora, embola um pouquinho o sono noturno, embola né? o sono noturno, que aumenta o Gente, eu cortisol. falo isso com as mães. Gente, em questão de 3 meses, o menino vai sentar, ficar de quatro engatinhar. É muita coisa. Inclusive, pessoal, só abrindo parênteses, amanhã de manhã, às 10, né? Não, mentira, às 9, com a Amanda Bagi, seu xará, só que é a Amanda. É a outra Amanda Bagi. A gente vai falar sobre isso, assim, essa relação dos marcos do desenvolvimento com a introdução alimentar. Porque são muitas coisas assim, que vão acontecer nesse período, numa velocidade impressionante. Como é que dorme? O cérebro tá... Como é que come? Como que come? Exatamente. Ainda... É boa. Então, assim, o cérebro tá tão agitado, ele tá tão animado, ele tá aprendendo tanta coisa, que, tipo, às vezes a criança não quer ficar ali, gente. Às vezes a criança quer curtir, sabe? Quer jogar o negócio no chão e vai ficar rindo. Então, assim, até isso interfere muito, né? Até na falta de vontade da criança comer em alguns momentos, porque tá tudo muito legal. Então, assim, é muito bacana perceber todas essas nuances, assim, e juntar tudo isso e equilibrar e colocar ali, né, no equilíbrio ali, tipo, dormir, comer, fazer as coisas de boa, engatear o tiquinho, depois vai fazer uma soneca e por aí vai. E seguir o fluxo da vida, porque passa, né? As coisas vão clareando. Não, eu acho que uma coisa que... Desculpa, pode falar. Não,
Não, eu ia falar que é ótimo ela ter falado assim, deixa o menino engatinhar ali, fazer uma coisinha, porque essa não tem a ver com alimentação, né? Mas essa questão da atividade, da criança estar mais ativa, também tem a ver com sono, né? De ajudar no sono. Então, isso também tem que caber na rotina, né? Primeiro que o bebê precisa de ser estimulado para ele alcançar o seu potencial. Então, ele precisa, sim, fazer algumas atividades, inclusive motoras. E essas atividades motoras vão ajudar o neném a ficar mais cansado, né? E isso vai ajudar a regular o sono. E aquele bebê que fica paradão o dia inteiro lá no carrinho pode não ter o sono tão bom por conta disso. Então, assim, ver tudo que tem que caber na rotina. Além de dormir, além de comer, né? Às vezes alguma atividade física. Eu acho que deve estar na sua recomendação também, né, Amanda, de puericultura. Às vezes uma atividade outdoor, né? No ambiente, ir numa pracinha, né? Dar uma voltinha, esse contato com a luminosidade durante o dia e com a natureza, né? A vitamina N, isso tudo também influencia no sono. E é uma coisa que também tem que caber na rotina. Então, assim, estruturar essas coisas é importante, né? E até, por exemplo, para você criar, aí ver o que a Nay fala, mas eu penso muito nisso, assim, até para você criar uma boa relação com a alimentação, às vezes crianças que estão muito rígidas em casa, muito estressante o ambiente em casa, dependendo, né, como é um processo de introdução da criança aprender a comer, aprender a sentir o alimento, ter boas memórias daquele alimento, né, passar por boas sensações, às vezes realmente fazer um piquenique, colocar a criança na praça, estender um pano, sabe, sentar todo mundo junto. Você sabe que eles nunca conseguiam assim, né? Ela não estava aceitando a frutinha da manhã de jeito nenhum. E eles não estavam conseguindo fazer caber, porque a babá sempre fazia um passeio e tal. Eu falei, gente, mas leva a frutinha da praça, qual é o problema de caber? Porque não estava dando tempo, sabe? Assim, acordava, tinha o passeio, aí tinha a soneca, e tinha que ter a fruta, tudo antes do almoço. Então, assim, eu falei, mas qual é o problema? Leva a fruta da praça, vamos fazer um piquenique. E deu super certo. Então, é muito isso. Tem que saber flexibilizar mesmo. E eu acho que é muito isso, né? A gente entender a rotina da criança e entender como que a alimentação ela vai fazer parte de uma forma que ela consiga sustentar isso depois também, né? Porque acaba ficando com tanta regra e tanta... É o que a gente está falando de flexibilidade mesmo. De tanta regra, a palavra é essa, regra mesmo, que fica muito enrijecido. E uma coisa que eu acho que, só voltando no tempo aí que você falou, Mandinha, porque meu pensamento ainda tá lá nos alimentos que ajudam e atrapalha. Eu fiquei pensando. Aqui o pensamento, eu e a Bia, a gente pensa e já tá lá na frente. Então, assim, a cabeça das duas juntas. Ontem a gente ficou, a live vai e volta, porque é isso. Mas, enfim, voltando, que eu tava falando sobre você tava falando sobre os alimentos, né? Que ajudam ou atrapalham. Sim, os alimentos, eles têm os seus micronutrientes que têm um papel específico. Sim, o que eu sempre falo é a mesma lógica dos alergênicos, né? Não adianta dar uma única vez e nunca mais, e nem manter constante na alimentação eu preciso manter constante ali na alimentação da criança. Então, esses alimentos que ajudam o sono, né, igual você bem falou, do triptofano, magnésio, do potássio, são nutrientes que ajudam, mas não vai ser a colher de sopa lá de cereal, enfim, de castanha, que vai fazer milagre naquele dia. Tá dormindo, vou dar uma bananinha com canela para dar aquela baixada. Não, tem que ser constante. O corpo, ele é muito inteligente, né? Ele vai absorver o que ele precisa e tem a biodisponibilidade, que existe, esse é outro ponto, né? Não é porque a gente comeu, sei lá, 50 gramas de banana que eu vou ingerir 50 gramas de magnésio, de potássio, de não sei o quê, porque não é assim que funciona. A matemática não é tão exata dessa forma na alimentação. Depende de como está o intestino do bebê, depende se esse bebê está em aleitamento ou não, depende de um monte de coisa que está envolvido nesse ambiente desse bebê. E uma coisa que você falou há muito tempo atrás, não sei se você deve lembrar, nos stories, que eu peguei isso para minha vida e realmente isso faz muito sentido. O bebê, quando... você fala muita coisa nos stories, né? É difícil de acompanhar. Vamos lá, manda que... Mas vamos lá. Eu vou falar que eu falei. Em alguma... Mas é porque, de verdade, assim, eu sempre entendi esse processo, mas eu nunca tinha esquematizado isso na cabeça. De como que o corpo ele responde ao ambiente que é estressante, ao cortisol mesmo, né? Como que o corpo ele funciona em outro modo operante quando o corpo está estressado. Então, uma criança que não dorme direito, ela tem uma liberação de cortisol tão grande que tudo fica inflamado, enzima digestiva não funciona direito, o sistema gastrointestinal todo fica estranho, não funciona.
essa criança ela vai ter um desconforto, essa criança não vai conseguir comer direito, ela não vai conseguir absorver e a gente começa um ciclo sem fim de recusa. E aí, ao mesmo tempo que é um bebê que ele está em pleno desenvolvimento infantil, que a gente está falando, de aquisição de habilidade, de aquisição de outras, né, essa expansão neuronal que acontece, e ainda um ambiente caótico desse jeito, que a mãe passa para a família, né? A mãe, o cuidador, e aí eu tô falando a mãe, mas pode ser babá, enfim, essa ansiedade de fazer a criança comer a qualquer custo. Que como que esse estresse passa para a criança e ela começa a sentir isso no corpo dela. E aí pronto, a gente tem uma criança que ela não vai comer e nem dormir direito, né? Então, Nossa, assim, amiga, eu tava com esse pensamento lá de trás, mas só para construir esse raciocínio todo de que a alimentação ela está muito relacionada ao metabolismo, mas também como essa criança ela está se sentindo, né? Isso é muito importante, assim, de ressaltar. Essa foi uma aula muito massa que eu tive, assim, foi uma aula da pós. Muito massa, porque é uma aula que ela mostra, inclusive, estudos pequenos ainda, mas que se relacionam nisso, assim, que pode haver realmente uma junção, né? Uma comunicação entre crianças que sofrem muitos estresses alimentares e muitas dificuldades mesmo no momento da alimentação, seja por tensão, seja por dor, seja por desconforto, seja uma esofagite, o que quer que seja ali, que a alimentação não tá gostosa. Qualquer modulador negativo ali, né? Naquele momento. E que mesmo a criança se alimentando bem, assim, né? Se alimentando variadamente, ela não absorve tão bem os micronutrientes do que as crianças que talvez comem menos, mas comem bem, comem felizes, Sim. comem tranquilas. Uma experiência feliz, né? Uma experiência tranquila de alimentação. Eu acho Isso. Porque isso interfere, inclusive, na absorção de micronutrientes por excesso de cortisol e hormônios pró-inflamatórios. É bem legal. É claro que é uma coisa que precisa ainda assim, de muito mais estudos, inclusive, de comparação assim, entre umas crianças e outras, mas é bem interessante a gente pensar nisso. Faz todo sentido, né? Sentido, exatamente. E aí é justamente isso, né? A gente sabe como o cortisol e a melatonina não batem, né? Uma coisa interfere na outra ali. Briga com a outra, não tem como. Então, uma criança que tá estressada com esse cortisol alto, a melatonina ela vai ser interferida e aí o sono também vai beleléu. A Nai Xoxará aqui mandou, Nai Ferreira. Se até a mãe está com ansiedade para a criança dormir, ele sente, não dorme, né? É muito incrível isso. Quando ficamos mais calmas, eles dormem bem melhor. Porque a gente, pessoal, tem uma corregulação que a gente faz com esses bebês. E o bebê, ele trabalha muito por espelhamento, né? O bebê vai espelhar seu comportamento, seu estado de humor. Então, você, enquanto mãe, né? Quanto mais nervosa você fica, isso vale para tudo, né, gente? Para o neném com cólica, lá no primeiro mês de vida, segundo mês de vida, quanto mais nervosa a mãe fica, mais nervoso o bebê fica. Para o sono, para a alimentação. Então, assim, para a criança que está com dificuldade de comportamento, do ponto de vista dos pais, né? Que os pais acham que a criança tem dificuldade de comportamento lá com 2, 3 anos de idade. Quanto mais nervoso a gente fica, mais nervoso o menino fica, mais dá problema. Então, assim, essa corregulação é muito importante. Em todos os momentos, desde sempre, para sempre, ela vai fazer diferença na resposta da criança. Perfeito. Perfeito. Mandinha, Isso mesmo, isso que a Bárbara tá falando, eles são uma esponja. É isso mesmo, eles são uma esponja. Inclusive, é isso, assim, se você tá bem na alimentação, se você come do lado dele, se você mostra comida, se você mostra você se alimentando, se todo mundo tá bem, tá feliz ali na mesa, né? Eu já vi muitas histórias legais, assim, de pessoas de pais, né? De pai e mãe, falam assim, olha, em momentos de refeição a gente não pega o celular e a gente não discute nada que seja coisas, tipo, extra alimentação e coisas boas. Por quê? Porque faz todo sentido, pô, um momento mais gostoso da família junta, da interação ali. E aí você vai pegar esse momento com uma criança com sono, irritada, porque você tem que seguir um horário padrão de que 11h30 essa criança tem que almoçar, entende? Então a gente volta, inclusive, no que a gente falou lá antes, né? Perfeito. Perfeito. E até mesmo, assim, esses momentos de refeição que a gente estava comentando, ó, eu atrasada com delay, de ir para a natureza, de fazer, né, esses piqueniques e tal, mudar o ambiente da refeição, como isso faz diferença, né? Eu também já tive casos, assim, de o menino tá completamente irritado no cadeirão, só de ir pro chão, para um tapetinho, como que muda a cara? É a mesma fruta, o mesmo alimento, como que essa relação faz diferença? E como que eles comem muito melhor quando tem um cuidador que é responsivo, né? Que ele responde ao que a criança dá de estímulo. Tanto de responder
de olhar, de observar, de ir no alimento, de comer, de falar, e ele fala, também. Então, assim, como que isso faz diferença, né? E nas consultas eu faço muito isso, de sentar no chão, de, olha, que legal, uma manga, vamos olhar, abrir a manga, né? É o teatrinho que eu brinco, né? Fazer esse teatrinho com a criança para ela ir aprendendo, né? Porque a criança, ela vai... É muito mais, a introdução alimentar é muito mais do que o que oferecer, né? É muito mais do como oferecer, né? Exato. Para que seja esse momento, assim, tranquilo, feliz e é isso, gente. Assim, tô aproveitando, convidando todos vocês que estão assistindo a gente e que vão assistir depois, porque vai ficar salva, tá, pessoal, aqui no meu perfil. Não sei no qual das duas que a gente vai colocar. Pode ser do seu, Amanda? A gente deixa salvo no meu e do da Amanda. Então, vocês podem enviar para os colegas, para os outros pais aí que vocês acharem que seja interessante. Então, vai ficar salvo. Então, para quem está vendo a gente aqui, fica o convite, né? A gente ainda vai ter mais uma live amanhã. E na segunda-feira, a gente vai fazer um evento totalmente gratuito sobre esses primeiros passos, né? Para uma introdução alimentar assim, simples e segura. Porque esses são os dois pré-requisitos que a gente achou assim, mais importantes, né? Tem que ser simples, descomplicado, tranquilo, leve, mas tem que ser segura e tem que ser baseado nas melhores evidências, não pode ser baseado em achismos. Então, é a nossa proposta para vocês, tá? Que vocês estejam com a gente. Tem que fazer a inscrição pelo link, para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, porque vai ser um link para o Meet, né, Nai? Que vai ser pelo Meet, não vai ser aqui no Instagram. Isso. Então, para vocês receberem o link, entrem lá na minha bio, tem na bio da Nai, o link para vocês entrarem nesse grupo, para vocês receberem o acesso a essa aula, que vai ser segunda. Vai ser segunda às 20, tá? Convidem quem vocês acharem aí que vai ajudar, que vai agregar. Queria, agradecer demais as meninas, assim, e falar como que é muito linda essa construção, assim, disso que a gente está fazendo, né? Assim, hábitos saudáveis para as crianças, assim, tanto de sono, de alimentação, de momentos em família. Isso tem resultados para a vida inteira, né? Assim, a gente sabe que esses primeiros 2 anos de vida são os mais importantes da vida da criança. Ela está fazendo todas as conexões neurais, assim, principais que ela vai ter, assim, né? Assim, 80% do tamanho do cérebro forma até os 2 anos, é um negócio muito doido isso. E como que essas experiências de sono e de alimentação estão tão intrincadas e são hábitos que as crianças vão levar para a vida inteira. Então, foi muito importante falar disso tudo junto aqui hoje. Quero agradecer aí todo mundo que assistiu e agradecer demais a vocês duas. Vocês querem encerrar com alguma coisa? Eu quero. Posso falar uma coisa? Antes de tudo. Que tem nada a ver com isso que a gente tá falando, é porque você colocou uma mensagem de óleo essencial. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque você colocou uma de não foi uma pergunta que a Luana fez aqui. Eu queria falar uma coisa importante, porque isso é importante mesmo. Porque, na verdade, a gente falava muito sobre óleo essencial de lavanda, que ele poderia, né, ter esse potencial de melhorar o sono, enfim. Mas tem alguns estudos novos que ainda podem mostrar, que mostram o potencial do óleo essencial de lavanda de ser um potencial disruptor endógeno, que pode interferir nas questões hormonais da criança. Então, a princípio, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o óleo essencial. É claro que existem, sim, alguns estudos do de lavanda, existem estudos do de baunilha, existem estudos de alguns óleos essenciais, sim. Mas não vale a pena utilizá-los sem um aromaterapeuta ou alguém de confiança que entenda sobre isso, tá? Porque teve uma época que isso virou uma febre, né? Todo mundo... Entenda sobre isso em crianças, né, Amanda? O que é? Repete, não vi. Entenda sobre isso em crianças, né? Isso, porque faz toda a diferença, igual você falou, assim, a lavanda para o adulto é uma coisa, uma lavanda para o bebê é outra coisa, né? Perfeito, exatamente. Que entenda e que saiba prescrever isso para a criança. Então, acho isso fundamental, tá? Acho que é só um alerta mesmo, porque como surgiu e como tem esse boom de óleo essencial, eu acho que vale a pena você vai falar. Outra coisa, maravilhoso. Eu vou postar lá nos stories também para falar do evento de vocês. Acho sensacional, acho perfeito. Acho que é isso, assim, o que os pais precisam se capacitarem mesmo para ter esse início dessa introdução alimentar de maneira leve mesmo, empoderada, consciente e segura. Então, eu acho que é isso, assim, é levar de maneira mais tranquila e leve possível. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E adorei a live hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente não tem pouco de fazer live, não, mega radinho, mas foi ótimo. Mega radinha é ótimo, né? Sua definição é maravilhosa. Só Beatriz Adriano para conseguir tirar essa mulher para fazer live com a gente. Mas, enfim... A pessoa para falar de sono, ela falou assim, quero ver. Duvido! Truco você para conseguir tirar
Ai, gente, mas enfim, as coisas estão indo, né? Vai dando Tá tudo certo. acontecendo. Tá acontecendo, é isso. Vai no flow da vida que vai Vai no acontecendo, né, flow, Mandinha? vai É no flow. isso, é isso. Mas, gente, eu queria agradecer também, Mandinha, por ter aceito esse convite. Eu sei que sua agenda é apertadinha, então o seu esforço pra gente vale muito. Seu tempo aqui é sagrado. Eu sei que seus meninos estão esperando você em casa. Não dormi. Mas Não tá, dormi. não, tá Vocês dormindo, podem ficar aqui né? até meia-noite se vocês quiserem, porque eles estão dormindo. Tá tudo claro. Maravilhoso. Eu sei que agora você vai tomar uns bons vinhos, mas, né? Ai, Gostei. mas Hoje aqui, eu também queria com queijo voltar. que eu comprei, com queijo que eu comprei. Isso É mesmo. maravilhoso aquele queijo, inclusive. O que eu quero comentar do evento é que, assim, gente, a gente tá falando sobre a introdução alimentar ser simples e segura, mas a gente tem que lembrar que esse caminho, é o que a gente vai falar na segunda-feira, ele é composto por 3 coisas que a gente estava falando o tempo inteiro. Profissionais atualizados, informação baseada em evidência, ensinar a criança a comer, que não é simplesmente só o que colocar para ela comer, quanto ela colocar, mas entender sobre desenvolvimento, entender sobre sono, entender sobre como prevenir seletividade, que é tudo que a gente está falando nessa sequência de lives. E não menos importante, o que a gente também vai aprofundar, como pegar isso tudo e fazer acontecer de uma maneira prática. Que é o nosso pilar, que é o terceiro pilar, que a gente vai falar isso na segunda-feira. Porque é um mundaréu de coisa, né? Querendo ou não, introdução alimentar, a mãe fica desorientada. E a ideia é justamente a gente simplificar. Então, esteja com a gente na segunda-feira, vai ser muito legal. Essa aula vai ser muito gostosa de fazer. A gente acredita muito nesse projeto, né, Bia? A gente gestou esse projeto aí por 1 ano e tá fazendo ele acontecer agora com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. E contamos com você, Mandinha, para ajudar a gente a alcançar mais Pode famílias. deixar. E você também, né, gente, que estão aqui. Porque cada um aqui que mandar esse evento para 5 mães que vocês conhecem, ó, tanto de gente que a gente já consegue alcançar. Então, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente também até agora para aprender também um pouquinho mais sobre sono. Pessoal, obrigada. Excelente noite. Já vou salvando aqui. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bye-bye.